Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Baron e serei o seu apresentador de hoje. É um prazer ter você aqui comigo nesse episódio, convidado muito especial. Já fazia um tempo que a gente queria trazer ele aqui e deu certo. Então, fica ligado aí. Mas antes de a gente partir para essa conversa, eu queria te pedir um favor. Aquilo de sempre. Dá uma curtida aí e compartilha esse vídeo com pessoas que vocês sabem que podem ser abençoadas por essa conversa, tá bom? E se não for pedir demais, segue a gente aí no Instagram, @FamilyCastBR, @Christopher Baron e também o arroba do nosso convidado, pastor Jackson Marques. Que prazer, que prazer te receber aqui. Prazer é meu, cara, estar aqui com vocês, uma honra mesmo. Veio, assim, de uma correria, de muitas viagens, cansado. Demais, mas estamos vivos. É isso, e veio aqui nos honrar com a sua presença, com um tempo de mesa. Cara, uma coisa que eu sempre tenho dito é que não tem como ser grande parado. É verdade. É impossível ser grande parado. Então, se você quer ser grande, mas parado, ou você é parado ou você quer ser grande. Os dois não dá. Não tem como junto. Ele não encaixa, né? Então, por isso que Jesus foi o maior de todos. Que é uma vida em movimento. Você não pode parar. E o senhor tá nessa aí, no movimento. Pra cima e pra baixo. Não corre, meu Deus do céu. Bom demais. Daqui a pouquinho vai pregar aqui pra gente, trazer uma palavra abençoada. Que honra. Vai ser incrível. Pastor, como eu falei, a gente já tava querendo te receber aqui. O senhor já veio aqui algumas vezes, né? Você fala em Goiânia ou na igreja? Não, na igreja. Eu já te cumprimentei aqui, inclusive. Já te recebi. Aqui, né? Então, eu queria ter esse tempo de conversa para entender melhor a forma que o senhor vê a Bíblia, a forma que o senhor vê o Evangelho, o Reino, e a forma que o senhor lê a Bíblia. Eu acho muito interessante. De onde é que vem esses insights, essas ideias, essas coisas que parece que às vezes a gente lê e não entende? Como é que vem? Como é que é isso aí? Rapaz, então, tem um texto lá de Efésios 1,17, Paulo falou assim, ó, eu oro ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos deu espírito de sabedoria e de revelação. Então, assim, não tem como você ter o conhecimento e abrir mão da revelação. A revelação é algo tão extraordinário que você consegue enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Então, assim, isso vem em questão de estudo, isso vem em questão de pessoas que você conhece. Por exemplo, eu conheço 3 caras que são, assim, fenomenal. Acho que todo podcast eu falo deles. Pastor Joaquim Cantagalli, que é um cara profundo na escritura, um cara maravilhoso. Pastor Gil Dias, que é um outro cara no nível muito profundo. E um amigo chamado Maurício Tolentino. Esse é brabo mesmo. Então você vai caminhando, você vai começando a ver os esqueletos dos caras, o que eles vão falando, o que eles vão colocando na mesa. Você começa a perceber, mano, dá pra ir mais fundo aqui. Ó, esse negócio que dá pra mexer. Porque, assim, é um horizonte muito grande a Bíblia. A Bíblia é um mar. A Bíblia é um poço. Quanto mais você cava, mais descobriu que não cavou nada, entendeu? O grave problema é que a galera lê a Bíblia pra tirar coisa dela. E, na verdade, você tem que ler a Bíblia pra ela tirando coisa de você. Uau. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te lê, né? Não é só extrair o que tá lá dentro, mas ela precisa arrancar alguma coisa que tá aqui dentro. Então, quando você consegue permitir que ela mexa em você, ela vai te revelar coisas extraordinárias. E outro detalhe, a graça da revelação é que ela não vem a hora que você quer. Porque senão fica muito fácil, não é uma lâmpada de Aladim. Por isso que tem um texto lá de H, que ela estava perdida no deserto, e o texto diz que ela estava perto de um poço d'água e não via o poço. Porque a revelação não é a hora que você quer. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, ela foi e viu o poço. E é engraçado que Deus mostrou onde tinha água, mas não deu água na boca. Uau. Deus não vai colocar água na sua boca quando ele sabe que você tem maturidade suficiente para ir lá e... É verdade, e já tava lá, né? Tá lá, o poço tava lá. Da mesma forma, então, é assim que o senhor vê as escrituras. Sim. E qual a importância dessas inspirações? O senhor citou 3. Qual a importância de nós termos pessoas que são referências, que nós acompanhamos e nos inspiramos nelas? Então, ninguém nasce grande. Ninguém nasce sabendo. Então, a vida é uma escola. Quanto mais você assenta para aprender, mais depois você tem habilidade para ensinar. Acredito muito que a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. E todas as vezes que Deus traz alguém melhor do que você, para perto de você, é para te evoluir. Por isso que todas as vezes que você compara, você para. A comparação é a matemática de um frustrado. Uau. Quem compara, para. Entende? Então, todas as vezes que alguém de um nível mais elevado aproximar de você, pode ter certeza que é Deus querendo te esticar em algum nível. Essas inspirações eu preciso olhar para alguém e falar, poxa, eu tenho que aprender alguma coisa com esse cara. Entende? Eu não posso estar perto de um Gamaliel e não extrair nada dele. Se você traz um cara sábio para perto de você, a primeira coisa que você precisa arrancar dele é o que está no cérebro dele e não o que está nas mãos dele. Porque mão de obra você acha em qualquer lugar, irmão. Agora, mentes pensantes... Eita, peraí, esse negócio de arrancar o... Calma, peraí, segura aí, pastor, pelo amor de Deus. Esse negócio de arrancar o que tá no cérebro e não o que tá nas mãos. Nas mãos. Me explica isso aí. Tipo assim, por exemplo, você tá do lado de Salomão, você vai querer a obra das suas mãos ou a obra da sua mente?
Porque mão de obra, qualquer lugar tem. E ele era um homem rico, né? Ele tinha Sim. muitas obras, muitas coisas, Sim. muito a oferecer nas mãos. Mas o que ele tinha aqui era maior do que o que estava aqui. Uau. Entende? Se você quer construir um prédio, chama os homens de mão. Mas se você quer estabelecer um prédio, chama homens de mente. Entende? Porque a construção não começa aqui. Ela começa aqui, ó. Ela é concluída aqui, mas ela começa aqui. Então, por que a mente? Quando o inimigo entrou no jardim, o primeiro lugar que ele acessou não foi o corpo. Foi a mente. Porque a mente é o governo. Então, quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. O inimigo não quer governar a sua carne, quer governar a sua mente. Porque a mente é o governo. Por isso que há uma diferença entre o tolo e o sábio, né? Que o tolo fala para depois pensar e o sábio pensa para depois falar. A graça do sábio não está nas suas palavras, e sim nos seus pensamentos. Alguém falou comigo, você tem que andar do lado de gente forte. Eu falei, não. Você tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo forte é sábio. Agora, todo sábio é forte. Então, a sabedoria é um mistério. Porque a sabedoria está além do saber, né? A sabedoria é uma visão. E o que é visão? É você enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Por exemplo, chegaram para Jesus e falaram, Lázaro morreu. Ele virou e falou assim, não, vamos lá porque Lázaro está dormindo. Estava enxergando o que todo mundo estava enxergando, porém de um ângulo diferente. Todo mundo via a morte. Só Jesus enxergou vida. Uau. Sábio, visão, forte. Isso Demais. era Jesus, né? E outra coisa, Cris, as pessoas confundem, porque a ideia de Deus não é te dar um novo óculos, é te dar uma nova visão. É diferente isso aí. É claro, porque o óculos é você enxergando na visão do homem. A visão é você enxergando na visão de Deus. Porque quem tem a visão não fala do que vê, né? Quem tem a visão fala do que crê. A visão é você enxergar o que está por trás da parede. A visão é você enxergar um prédio pronto, quando na verdade os seus pés só estão no terreno. Mas você está falando de quê? Porque a visão tem a ver com o futuro e não com o passado. Não confunda vista com visão. A vista revela de onde você saiu e a visão mostra onde você pode chegar. Qual foi o erro da mulher de Ló? Não tinha visão. Deus falou, não olhe para trás. É uma regra simples, né, Cris? Não olhe para trás. Por que não olhe para trás? Porque tem 3 coisas aqui. Primeiro, não tem como andar para frente olhando para trás. Segundo, a mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. E terceiro, não permita que uma movimentação errada te paralise para sempre. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E Deus está nos dando oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar Para trás. Glória a Deus. É a visão. E isso quem entrega é Deus. É claro, porque a visão, ela tem a ver com a construção. Visão não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro. Por isso que todo filho precisa de um pai. Porque pai não é o que cria, pai não é o que alimenta, pai não é o que sustenta, pai é o que dá destino. Os pais são arco e os filhos são flechas, né? O arco não vai, mas ele libera as flechas para ir. Então, aonde seus pais não chegaram, Deus vai começar com você. Amém, glória a Deus. Pastor, Entende? quando o senhor está citando esses trechos de sabedoria, de conhecimento, sempre eu vejo citações de personagens bíblicos, né? Correto. De pessoas. Assim como tem inspirações que estão vivas hoje, o senhor citou essas 3 pessoas, existem inspirações na Bíblia. Sim. Pro senhor, claro, além de Jesus. Quem é a sua maior inspiração dentro dos personagens bíblicos? My God, que pergunta. Uau. Agora eu fiquei emocionado. Eu gosto muito de Jacó. Porque todos nós temos um Jacó dentro da gente. E antes de Deus mudar o nome de Jacó, Deus tem que mudar o seu caráter. Jacó é um cara tão extraordinário que é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes. Jacó, Esaú e Israel. Jacó foi o nome que o pai deu. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para roubar a bênção do irmão. Israel foi o nome que Deus estabeleceu. Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre quis ser. Agora, Israel é aquilo que Deus planejou para você. Então, não tem como eu querer ser Israel me mantendo como Jacó. Deus não sustenta a máscara. A máscara não consegue permanecer diante da verdade, porque a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Lembra que quando Jacó foi encontrar com Esaú, isso é muito forte. Antes de Jacó encontrar com Esaú, ele encontrou com Deus. A Bíblia diz que Deus foi lá e feriu na coxa. Ele saiu mancando. E eu fiquei pensando, por que Deus feriu Jacó? Primeiro, Deus tocou ele por fora para mudar ele por dentro. Hoje Deus nos toca por dentro. Para nos mudar por fora. Uau. E outra, ele saiu mancando. Na verdade, foi proposital. Porque o próximo encontro ia ser com Esaú. Esaú queria matar ele. Quando Esaú olhou e viu Jacó mancando, ele falou, não vou matar. Já tá ferido.
Não preciso tocar. Deus é capaz de te ferir em uma área, só para gerar misericórdia em alguém que queria te matar. Glória a Deus. Ele é capaz de usar a sua vulnerabilidade para gerar misericórdia em alguém com um coração furioso. Então Deus feriu Jacó para não perder ele. Então assim, Jacó é demais. Jacó e José, né? De José que eu amo é que José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou, os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque os caras estavam tão focados em matar José que esqueceu até de sonhar. Uau. Entende? Então, quando você foca na sua missão, ou melhor, nos seus desejos, Deus não se manifesta. Mas quando você foca no seu propósito, Deus se manifesta. Entende? Os irmãos de José perderam a oportunidade de estar do lado do maior governador do Egito. Porque quando eles venderam José para ficar com a herdade de Jacó, eles deram mole. Porque quando eles jogaram José para longe, Deus estava trazendo José para perto. Eita. E detalhe, e você já encerra aqui, quando jogaram José para fora, Deus é extraordinário. Se você pegar uma semente, Cris, colocar ela dentro de um cofre, quando passar 3 anos você abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. Mas se você pegar a mesma semente, tirar ela do cofre e colocar ela no solo, o que ela não produziu em 3 anos dentro do cofre, ela pode começar a produzir em 3 dias no solo. Ou seja, às vezes não produzimos porque nós não mudamos de lugar. Quando os irmãos de José vendeu ele, era Deus mudando ele de solo. O que José não conseguiu ser a vida inteira na casa dos pais, quando ele chegou no Egito, ele se tornou uma árvore de governo. Amém. Mudanças fazem parte. Essa mudança foi o ambiente? Claro. É ambiente diferente, então. Claro, porque tem lugares, Cris, que você vai ter que lutar para sobreviver e vai ter lugares que você só vai precisar lutar para frutificar. Lá José não podia frutificar, então ele só sonhava. Agora no Egito ele não sonha, ele realiza. Uau. Vai ter lugares que você vai ter que lutar para sobreviver, porque o seu sonho incomoda. Sabe o que é o lindo de José? Que quando ele contou o sonho para os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz, e teve José um outro sonho. Então todas as vezes que você contar o sonho para alguém e eles te odiarem, sonhe de novo. José sonhou 2 vezes. Porque quem dá o sonho é poderoso para realizar, né? Eu não tenho que ficar preocupado com amanhã. A missão de José, por que José sonhou? Porque ele é filho de Jacó. E quando Jacó estava no deserto, ele colocou a cabeça na pedra, também teve um sonho. Então, homens que sonham não geram filhos mimados. Homens que sonham geram filhos sonhadores. Glória a Deus. Eu não posso ter pesadelo. Se Deus está me dando sonho, né? Uau, que bênção. É difícil até de processar. Meu Deus. Uau. Em relação à palavra de Deus, eu vejo que o senhor tem um zelo muito grande pela Sim, palavra, sim. um cuidado, um carinho. E existem histórias... Não histórias. Eu quero dizer assim... Alguns fatos? Eu vou mais fundo. Qual que é a maior lição que o senhor acha que a gente pode tirar da Bíblia? Uau! A maior lição que nós podemos tirar da Bíblia? Amar. Você sabe que a amizade, ela é o relacionamento mais profundo que existe. Ela tá além do casamento. É mesmo? É. Me conta isso aí. Porque é possível um marido divorciar de uma mulher 40 anos de casado. Mas não existe divórcio entre amigos. Amigos não se separam. É possível no dia da morte de alguém, a esposa não ir, ou o marido não ir. Mas no dia da morte de uma amiga, ele vai estar lá. Quer uma prova? Quando Jesus foi para a cruz, tinha um amigo lá, o João. Por quê? Amizade naquilo que você tolera, amizade é aquilo que você desfruta. Para os colegas, você revela o que está na sua mente, mas para os amigos, você expõe o que está no seu coração. Por isso que com colega você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Quando Jesus estava na mesa, ele falou assim, ó, que vai me trair, põe a mão no meu prato. Pera aí, Cris. Para pôr a mão no seu prato não pode estar longe. Não. O seu Judas está perto. Meu Deus. Só que você só pode se considerar maduro quando você aprender a sentar na mesma mesa com alguém que pode te trair. Quando Judas estava na mesa, não estava revelando os planos dele, estava revelando o caráter de Jesus. Jesus pegou o pão, deu graça e partiu, entregou primeiro para Judas. Que a cultura dizia, a cultura judaica, quando você parte o pão, você entrega o primeiro pedaço para a pessoa mais importante. Era Jesus dizendo para Judas, ainda que eu não sou importante para você, você é importante para mim. Então a amizade é um elo, ela é uma aliança eterna. Por isso que as pessoas querem ter um casamento, eles querem ter um relacionamento, mas eles não querem primeiro buscar um nível de amizade. Casa com quem você é amigo, nunca haverá divórcio. Porque vocês têm, antes de ter uma aliança física, vocês têm um elo, né? O casamento é uma aliança física, espiritual e carnal. Já a amizade é uma aliança de almas. Você briga com seu amigo agora, mas daqui a pouco... Tá resolvido. Você divorcia de uma mulher, divorcia do marido, mas não tem como divorciar de um amigo. Uau. Uma amiga pro fim. Não é pro começo nem pro meio, uma amiga pro fim. Por isso que existem 3 níveis de amizade. As folhas,
os galhos e a raiz. Os amigos folhas são aqueles que permanecem com você até o primeiro vento. Vê um vento forte, eles não suportam. Vão embora. O segundo são os galhos. Você não pode confiar neles enquanto você não vê que eles têm estrutura para suportar certas coisas. Terceiro são as raízes. Aqueles que ninguém vê, mas estão lá. Aqueles que te sustentam, não pelo seu nome, mas estão ali por aquele que você é. Entende? Então, a amizade não tem a ver pelo quantas pessoas estão em sua volta. A amizade tem a ver pelo quanto que você consegue alinhar o seu coração com o coração deles. Alinhamento não é ter a mesma aliança, é ter o mesmo coração. Não é estar debaixo do mesmo teto, é estar debaixo do mesmo propósito. Não é só estar na mesma mesa, mas é estar no mesmo destino. Para mim, na Bíblia, a maior lição que existe é a amizade. Por isso que Deus chamou Abraão de amigo. E Jesus nos chama de amigos. Quando né? Jesus chamou os discípulos, ele falou assim, ó, Jesus tinha 2 amigos, que eram Judas e Lázaro. Ele falou, Judas, quando beijou ele, que nem todo mundo que te beija te ama. Meu Deus. Tem gente te beijando de dia, mas te traindo de noite. Misericórdia. É o beijo mais frio da história. Beijou, mas nunca amou. E aí Jesus falou assim, vamos lá, porque o meu amigo está dormindo, Lázaro. Então Jesus tinha 2 amigos. A amizade é um nível de promoção. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falou, agora eu não chamo mais vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Agora eu vos chamo de amigo. Isso foi quando eles entenderam o plano de Deus por completo, né? Uau! Nós temos um elo, nós temos uma aliança, somos amigos. A amizade é tão forte que Saul queria matar Davi, vale a pena falar isso. Porque assim, Cris, as guerras estão de acordo com o seu nível, mano. O que fala que você cresceu não é as pessoas. O que fala que você cresceu não é o Instagram. O que fala que você cresceu é o nível da sua guerra. Por isso que você não tem que mudar sua luta, você só tem que mudar sua forma de lutar. Quando Davi era menino, ele enfrentava urso e leão. Quando ele foi ungido, começou a enfrentar um gigante. Quando ele se tornou rei, sabe quem perseguiu ele? Um outro rei, Saul. Você percebe que ele vai subindo de nível? Sim. Agora ele tá lutando com um rei, rapaz. Por quê? As guerras, os seus embates, as suas pelejas revelam que nível que você tá. Quando Saul quis perseguir Davi, sabe quem ajudou ele? Jonatas. Jonatas traiu o pai? Não, porque eles tinham uma aliança. Por isso que eu tô te falando que a amizade é tão forte que ao invés de Jonatas ajudar o pai a perseguir Davi, ele falou assim, não, eu tenho uma aliança com ele. Vou ajudar meu amigo. Vou ajudar meu amigo. Uau. Entende? Então, assim, é muito sério isso. A amizade é muito profunda, é uma aliança de almas. Isso é muito forte. Pastor, nessa questão aí que o senhor mencionou sobre as guerras, qual é a minha mentalidade hoje, na minha vida, quando eu estiver lidando com as minhas guerras? Como que eu devo pensar, como que eu devo agir, ao que eu recorro? Então, a primeira guerra começa na mente. Por isso que tem pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. Porque o corpo deitou, mas a mente continuou guerreando. Sabe qual é a maior tragédia? É quando você volta de um campo de batalha, mas a sua mente continua batalhando. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 128, que Salmo 125, que o Senhor dá bênção aos seus amados enquanto dormem. Há um plano no dormir. Por quê? Não adianta, porque tem gente que está em guerra, mas dentro dele está em paz. O problema é quando você está em paz, mas dentro de você existe uma guerra. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, a primeira tempestade que Jesus acalmou não foi a da chuva. Ele falou com os discípulos, não temas. Ele está dizendo o quê? Deixa eu acalmar primeiro as tempestades que estão do lado de dentro. Depois eu vou acalmar as tempestades do lado de fora. Porque se ele acalmar as tempestades que estão do lado de fora, vocês ainda vão continuar com a tempestade do lado de dentro. Entende? É verdade. Então, eu preciso entender que dentro de mim existe um general. A maior vitória de uma batalha não tem a ver com o tamanho da sua espada, mas tem a ver com o nível da sua estratégia. Por isso que quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou 5 pedras, não foi? Mas antes disso, a Bíblia diz que ele pegou os pães e entregou para os irmãos. Ele pegou os pães, entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal tá pegando o pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. É verdade. Irmão você não mata, cara. Irmão você alimenta. Gigante você não alimenta. Gigante você mata. E aí interessante que existe gigantes que você encontra, falando de guerra, existe gigante que você encontra e existe gigante que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou e Batseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. Mas o gigante que você cria, a responsabilidade é sua. Uau. Então, na verdade, Batseba está revelando para Davi que havia um gigante dentro dele. Então, as maiores guerras não são as que estão do lado de fora. As maiores guerras são as que estão do lado de dentro. Se eu não vencer os gigantes do lado de dentro, irmão, eu jamais vencerei os gigantes que estão do lado de fora. Começa aqui, ó. Meu Deus. Essa questão aí do... Peraí.
Nessa questão aí da tentação de Davi com Batseba, certo? Como que eu luto contra a tentação? Cara, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Ele não mandou fugir do mal, mandou fugir da aparência do mal. Olha que coisa, Cris. Acho isso fantástico. Davi não tá no palácio? José também tá no palácio. No caso de José, a mulher veio até ele. O que ele fez? Correu. O Davi ao contrário. Não é a mulher que veio até ele. Ele que vai até Davi. O José, a mulher tirou a roupa dele e não pecou. O Davi estava vestido, foi lá e pecou. Então roupa não define caráter. E outro mais. Como eu posso vencer a tentação? Primeiro, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E segundo, vai ter hora que você vai ter que fugir, irmão. A Bíblia manda resistir o diabo, mas não manda resistir o pecado. Olha que coisa. O José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje as pessoas estão abrindo mão do trono. Entende? Por quê? Vai ter guerras, irmãos, que elas não são suas. Fugir não é covardia. Fugir é uma estratégia. Recuar não é sinônimo de medo. Recuar é sinônimo de estratégia. Porque uma flecha nunca vai para frente sem antes. Recuar. Me ajuda. Meu Deus. My God. Meu Deus. Às vezes você vai ter que recuar. E as pessoas não vão entender. Uai, Cris, eu não tô te entendendo, né? Agora que eu pensei que você ia pra frente, você tá voltando. Só que eles não sabem. Que o que pra eles é retrocesso, pra Deus é impulso. Estratégia. O José, quando fugiu, ele não tava com medo. O que eu carrego é tão precioso que eu não posso perder isso. Não permita que coisas momentâneas destruam coisas eternas. Você só vai alcançar uma medida eterna quando você decidir sair dos limites humanos. A tentação vai durar 30 minutos. E o sonho de José? Até hoje nós estamos falando dele. Eita! É verdade. O plano eterno. Demais. Como é que eu posso fugir da tentação? Nunca esquecer da eternidade. Eu não posso perder o eterno pelo passageiro. Por que tem tanta gente caindo em pecado, principalmente sexual? Então, existe um detalhe grave que a igreja não fala mais sobre caráter. Existem certas áreas que a igreja não quer mexer. E isso é tão profundo que todas as vezes que um motorista vai sair com o carro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Leva o carro na manutenção. Porque ele precisa fazer o alinhamento, o balanceamento. Vai ter parafusos que precisam ser trocados. Vai ter algumas peças que precisam mexer, alguns óleos que precisam ser trocados. Nós não queremos mexer em áreas privadas da nossa vida. Nós não queremos ser tocados. Quando Abraão foi circuncidar Isaac, que era o corte no órgão masculino do filho, de 8 dias, por que Abraão teve que circuncidar Isaac? Primeira coisa que Abraão teve que fazer, tocar na intimidade do Isaac. Por quê? Só o pai pode tocar na intimidade do filho. Entende? Qualquer outra pessoa que toca na intimidade do filho, não tendo a sua paternidade, não é paternidade, é abuso. Há uma diferença entre paternidade e paternalismo. Paternalismo tem a ver com aquilo que o filho tem que fazer para o pai obrigado. Paternidade tem a ver com aquilo que o pai faz por amor ao filho. Então, nós precisamos entrar no caminho da santidade. Santidade não é um desejo. Santidade não é uma vontade. Santidade é um chamado. E ele vos chamou para a santificação. Segui a paz com todos e a santificação. Entende? A santificação, ela é tão profunda que a maior prova que você pode declarar que ama a Deus é viver em santidade. Nós fomos chamados para a obediência. E obedecer está ligado com renunciar. Renúncia é quando você diz não para si. E obediência é quando você diz sim para Deus. Deus só promove quem obedece. Adão desobedeceu, foi removido. José obedeceu, foi promovido. Uau. Quanto mais você obedece, mais Deus te promove. A obediência tem a ver com chamado. Entende? É muito sério isso. Glória a Deus. Muito sério isso. Como que eu sei qual que é o meu chamado? Meu Deus. Se eu ligar pra você e você não atender, não é que você atendeu o telefone. Não é que você deixou de atender o telefone. Você deixou de atender um chamado. Porque chamado é específico. Por isso que quando Jesus chegou lá, ele falou assim, ó, tirai a pedra. Ô Cris, Jesus não poderia tirar aquela pedra. Embora ela era muito pesada, precisava de muitos homens para se tirar a pedra do sepulcro de Lázaro. Mas ele sendo Deus, poderia tirar. Por que Jesus não tirou a pedra? Primeiro que ele está dizendo, quem tira a pedra é vocês e quem tira o Lázaro sou eu. Eita. E aí é um sepulcro onde colocavam mortos. Mas quando Jesus chegou na porta do sepulcro, ele só gritou Lázaro. Por que ele chamou Lázaro? Porque chamado é específico. Se ele chama morto, ia sair a turma.
Levantava o cemitério inteiro. Mas quando ele disse Lázaro, é específico. Como eu sei que eu tenho um chamado? Primeiro, o seu coração vai arder por aquilo. Segundo, o chamado vai fazer você andar naquele lugar como você nunca andou em outras áreas. Terceiro, vai arder a sua alma. Porque chamada não é quando você ouve, chamada é quando você atende. Entende? A chamada de Deus vai alinhar com os seus sonhos. Deus é capaz de usar na área do seu trabalho, seja você um médico, seja você um empresário, empreendedor, ele é capaz de conectar as ferramentas que estão na sua mão só para cumprir o seu chamado. Por exemplo, o Pedro não era pescador? Sim. Ele era pescador físico. Quando Jesus encontrou com ele, ele falou assim, estou te dando um chamado hoje. Você vai ser pescador de homens. Pera aí, eu nunca pesquei homens, eu tô mudando, Pedro. Porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Qual a diferença de pescar peixes e pescar homens? Todo pescador de peixe tira ele da vida, leva ele para a morte. Todo pescador de homem arranca ele da morte para levar para a vida. Ou seja, você vai continuar pescando, só que agora peixes diferentes. Então, o maior sinal do meu chamado é a resposta que eu dou para ele. Não adianta Deus te chamar e você não dá a resposta. Quando você entende o seu chamado, você dá uma resposta para ele. Quando é ministério, quando é chamado, desliza. Não tem barreira. Você sente dificuldade. Porque o chamado é um embrião, né? Ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ele vai formando, até você entender, essa é a minha vida. Porque a sua vida tem a ver com o seu propósito. Qual que é a diferença ou a ligação, o relacionamento entre chamado, missão, propósito, objetivo? Como que eu organizo tudo isso na minha cabeça? Então, primeiro, como é que eu descubro o meu propósito? Então, há uma diferença entre o seu propósito e o propósito de Deus. Sim. O seu propósito pode ser um, o propósito de Deus pode ser outro. E a maior tragédia é quando eu estou na contramão de Deus. Porque Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar direção. Como eu descubro o propósito de Deus na minha vida? Então descubra a sua paixão, hein? Você gosta de fazer o quê? Isso. Descubra a sua paixão e ela vai iluminar o seu caminho para você enxergar o seu real propósito. Tem pessoas que estão vivendo uma vida atrás dos seus sonhos, mas não estão atrás do propósito. A maior tragédia do homem é viver uma vida sem descobrir o seu próprio propósito. Ele não viveu. E alguém me perguntou um dia, você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não viver. Porque pior do que morrer é estar vivo e não vivendo. E como é que eu descubro que eu vou viver? É só você descobrir o seu propósito. O objetivo vai te ligar ao seu destino. Quando você tem um objetivo, você não pode perder tempo. Alguém diz que tempo é dinheiro, né? Não. Tempo não tem a ver com dinheiro. Tempo tem a ver com o seu destino. Porque homens de sucesso não valorizam dinheiro. Homem de sucesso valoriza tempo. Por isso, o segredo do teu sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Tem gente que tá com o relógio no braço, mas tá parado. Tá fora do tempo. O relógio não é para mostrar apenas um tempo. O relógio é para te dar um objetivo. Quem não tem objetivo? Por isso que os grandes homens sempre andam com o relógio no braço. Porque para eles... O tempo inteiro. Toda hora. Você tá aí? O relógio é tão importante que não tá falando do dinheiro. Eu não posso perder tempo. E a minha geração, infelizmente. Talvez eles não entenderam a questão do chamado, do propósito. O propósito é a missão que você cumpre. O chamado é uma vocação que nasce dentro de você. Você não escolhe o chamado. É o chamado que escolheu você, ué. O seu chamado já nasce lá dentro. E as pessoas não conseguem entender isso porque nós estamos tão... Existe um problema hoje, Cris, muito pesado chamado distração. Como o diabo pode matar o propósito de Deus na minha vida? Como o diabo pode destruir o chamado de Deus na minha vida? Me distraindo. Eu estou distraído. Eu estou tão distraído com as minhas coisas que o tempo tá passando. E o tempo não volta, né? Quando eu tentar recuperar o tempo, já passou. Porque eu estou preocupado com a distração. E a distração é uma arma de destruição em massa. Se o diabo não conseguir destruir você no pecado, ele vai te distrair. Porque é uma arma silenciosa. Você não tá nem percebendo. Você tá vivo, mas tá indo pro caminho errado. Você tá ali, nossa, eu tô... Porque as pessoas acham que o segredo é ter a agenda cheia. Eles chegam pra mim e falam, irmão, como é ter uma agenda cheia? Eu falei, eu não sei. Porque pra Deus, a agenda não vale nada. Porque pra Deus o que vale é você ser frutífero. Tem muita gente que tem uma agenda cheia, mas tá vivendo uma vida vazia. Ele só funciona, mas ele não flui. A ideia de Deus não é fazer você funcionar, é fazer você fluir. Nem tudo que funciona, flui, mas tudo que flui, funciona.
É isso. A distração nos roubou do secreto. A gente não ora mais. Para Deus iluminar os meus próximos passos e eu descobrir o meu chamado, descobrir o meu propósito, o meu desígnio, eu preciso estar em oração. Porque a oração é a maior forma de você... A oração oxigena a intimidade. A oração é a chave do secreto. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Mas como eu estou distraído... Deus só dá segredo para quem tem secreto. Eu estou distraído. A distração me roubou do secreto. Estou tão preocupado com o meu Instagram que toda hora eu fico nele. Estou tão preocupado com a minha rede social que toda hora eu fico nela. Enquanto isso, o tempo passa. Eu não consigo separar 2 horas e 40 minutos, que é o dízimo do dia para Deus. Mas eu consigo ficar 10 horas no Instagram, no Facebook. Ou seja, é uma arma de destruição massa, a distração. Você nem sente, ela é silenciosa. Você vicia, né? Quando você assusta que não, você está preso, amarrado. Por isso que as pessoas que estão presas, a gente acha que tem mais preso na cadeia. Não, tem mais preso na rua. Tem mais gente presa na calçada do que no penitenciário. Porque as pessoas da penitenciária podem estar presas no corpo, mas muitas delas estão livres na mente. E as pessoas na rua estão livres no corpo. Por isso que o maior prisioneiro não é aquele que está livre, preso. O maior prisioneiro é aquele que está livre, mas com a mente aprisionada. É os hebreus fora do Egito, mas a mente deles no Egito. Como é que você está, encerra aqui, como é que você está saboreando o maná, sentindo saudade do pepino? Meu Deus. Ué, tem que trocar de paladar? Não, irmão, muda sua mentalidade. Chega a ser bizarro, né? Bizarro. Muda sua mentalidade. Lá no Egito, tudo que você comeu foi faraó que deu, cara. Você tá no deserto, Deus tá trazendo pão, você ainda tá sentindo saudade do Egito? É a sua mente ainda que tá saboreando o Egito. Como é que eu liberto a minha mente? My God. Uau. Essa da mente é... A mente, ela são códigos. Toda fechadura precisa de uma chave. Por isso, Cris, que você já viu aquela pessoa que você conhece ela a vida inteira, ele é o mesmo cara, de repente, do nada, a vida do cara faz... Por que a vida do cara dá um tim? É porque uma chave virou lá dentro. É essa chave que vira lá dentro, é o que Paulo falou em Romanos. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. Por que a mente transformada? Porque quando você tem uma mente transformada, as suas ações são modificadas. As suas ações mudam quando a sua mente foi modificada. Por quê? Quando o inimigo entrou no jardim, Deus programou o homem no Éden. Colocou o homem dentro do jardim. Deus programou o homem para ser como ele. O inimigo veio e colocou um vírus. O vírus não é para roubar o computador. O vírus é para implantar o sistema dele lá. O vírus nada mais é para implantar a cultura dele. Então Deus programou o homem, o inimigo foi lá e desprogramou o homem. Deus envia Jesus para reprogramar o homem na cruz. Após a cruz, o homem foi reprogramado para enxergar como ele, pensar como ele, falar como ele e amar como ele. Então, a palavra de Deus é o único meio de transformar a nossa mente. Se a palavra de Deus não mudar sua mente, nenhum outro sistema pode. É o único meio de construir você por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Se a palavra de Deus é a chave, a minha mente é a fechadura. Por isso o salmista falou, na sua lei eu medito. De dia e de noite. Me fala o que está ocupando a sua mente e eu vou falar se você está preso ou se você está livre. Uau, uau. Meu Deus do céu. Pastor, eu tô aqui pensando qual que é o título que eu vou dar pra esse episódio. Não tem nem como. Não tem uma coisa assim. Meu Deus do céu, que bênção. Muita coisa bacana aí. Que bênção. Pastor, como eu te falei, é uma honra te receber aqui. Eu queria muito ter 3 horas de conversa. Entrar a fundo aí. Mas nós vamos ter mais oportunidades. Sim, espero te receber aqui. Não no podcast, mas na igreja mais vezes. Amém. Sentar junto, conversar. Eu tenho uma pergunta que eu faço pra todo mundo antes de a gente finalizar. Algo que me ajuda a conhecer melhor o nosso convidado. Eu queria te fazer essa pergunta. É algo bem simples. Para o senhor, o que é mais lindo no evangelho? O que é que te brilha os olhos? O que me brilha os olhos... A cruz. É a maior prova de amor, né? Porque ele não foi para a cruz pelo que ele fez. Ele foi para a cruz pelo que eu fiz. Entende? Então foi por amor. Não foi por... Quando Jesus foi para a cruz, colocaram uma placa sobre a cabeça dele. A placa estava sobre a cabeça dele, mas não estava sobre o propósito dele. Ele não foi para a cruz por causa da placa. Ele foi para a cruz por causa do propósito. E...
O silêncio de Jesus, pra mim, é a maior fala dele. Que o sábio não precisa abrir a boca. Até em silêncio ele fala. Então, ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Eu não tinha justiça e ele não tinha pecado. Ele assumiu os meus pecados e eu recebi a sua justiça. Não sou justo pelo que eu faço, sou justo pelo que ele fez. E ele não se tornou pecador pelo que ele fez, se tornou pecador pelo que eu fiz. Somos justificados por Cristo. A cruz me enche os olhos. Isso é muito lindo. A cruz me emociona, mano. A cruz é demais. Meu Deus. A cruz é uma chave, tá? A cruz é uma chave. Encerro. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Peraí. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro? Sim. Jesus não é descendente de Davi? É. Mas por que chave no ombro? Chave se carrega na mão, no bolso, na meia, na bolsa. Pois é, quando ele foi pro Gólgota, colocou a cruz no ombro. E detalhe, quando você coloca a fechadura, para abrir a porta tem que colocar dentro de um buraco, não foi? Cavaram um buraco, pegaram a cruz e colocaram lá dentro. E mas abriu o quê? E aí que tá o detalhe, que em Hebreus 10 diz que foi aberto um caminho novo pelo véu da sua carne. Que Jesus é a porta, né? Então, quando colocou Jesus na cruz ali, colocou a cruz pendurada, foi mesmo que o Deus estivesse fazendo assim, ó, deixa eu abrir a porta da graça e deixa eu fechar a porta da lei. Porque pela graça sois salvos. Não vem de vós. É dom de Deus. Glória a Deus, a maior chave da história. Meu Deus do céu. Pastor Jackson Marques. Oh, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Que isso, foi uma honra te receber. A honra é minha. Ter esse tempo de mesa aqui com o senhor. Tamo junto sempre. E espero que seja a primeira de muitas vezes. Tamo junto. Valeu, papai. Valeu, obrigado. Valeu. E pra você que ficou aqui até o final, eu espero que você tenha gostado. Na verdade, se você ficou aqui até o final, é porque você gostou. Então, eu te agradeço muito, muito obrigado pela sua presença. Te lembrar aí, mais uma vez, curte esse vídeo aqui, compartilha com a maior quantidade de pessoas possível. Pessoas precisam ouvir essa mensagem, ter as suas mentes destravadas pela verdade. E comenta aí pra me provar que você ficou aqui até o final. Pastor, normalmente, pra provar que a pessoa ficou aqui até o final, a gente pede pra ela comentar algum trocadilho, alguma coisa que tenha referência com alguma coisa que a gente falou. Mas eu fiquei tão imerso que eu não pensei em nada. O que a pessoa comenta aí pra provar que ela ficou até o final? Uma frase, uma palavra. Pronto, vamos falar sobre a chave. Qual é a maior chave da história? Pronto, comente aí. Qual é a maior chave da história? Qual é a maior chave da história? E uma perguntinha, qual é a maior chave da história? Que aí a pessoa vai ler o comentário e vai ficar tipo assim, ué, como assim? O que é isso? Vai querer assistir, tá bom? Então, se você assistiu até o final, comente aí. Qual é a maior chave da história? E é isso, tamo junto. Até próxima terça-feira, às 19 horas, em mais um episódio do Family Cast. Abraço, valeu! Yes.